Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu recebo aqui com muita felicidade a Angélica Ferroni, do Instagram Barca Astrologia. Ela, além de astróloga, ela é uma especialista na história da astrologia e ela é uma astróloga muito boa. Eu já fiz o meu mapa com ela, foi muito esclarecedor, os textos dela são uma delícia. E recentemente eu tive o prazer de fazer o curso que ela deu no Festival da Saturnália, contando um pouco da história da astrologia. Oi, Angélica, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem? Tudo bom também. Agradeço o convite. Eu é que agradeço você, assim, por ter vindo aqui, pelos seus estudos que ajudam tanto os astrólogos. Só fui ter essa noção mesmo depois de fazer o seu curso, né? E já tinha falado para você vir aqui, mas até foi melhor esperar, porque eu tive uma noção maior, assim, né, de como as coisas aconteceram e acontecem. Então, vou começar te perguntando, assim, onde que começou o que a gente entende por astrologia? Se é possível, né, a gente achar uma época, um período para isso. Tá, legal. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu fico feliz que você tenha gostado do curso. Eu gosto muito de dar esse curso, né? E fico contente quando eu tenho esse retorno, né? Acho que lógico, além de eu gostar muito, né? Tem uma questão, assim, é meu tema de pesquisa, né? É o que eu estudo, estudei no mestrado, estou estudando no doutorado, né? Enfim. Mas, além disso, tem uma questão de eu achar que é importante, né, quem trabalha com astrologia, conhecer, né, porque é a nossa história. Né? Então, quanto mais a gente sabe de onde isso veio, né, e todos os séculos que a astrologia percorreu, então, quanto mais a gente conhece, melhor para nós, né? Mais apropriado a gente está disso que a gente faz. Né? Agora, essa sua pergunta, ela é interessante, né? A gente pensar um pouco nas origens, porque, sim, né? É um grande consenso, né? A questão da astrologia ter surgido na Mesopotâmia, né? Então, por uma série de fatores, né? Teve o surgimento da escrita, a escrita cuneiforme, que se deu naquela região, e isso proporcionou, sim, não só, né? Observar o céu, mas registrar. Né? E aí, tendo um registro sistemático, é possível falar, bom, sempre que, né, tal planeta está em tal posição do céu, né, ou transita por tal constelação, né, antes de surgirem os signos e o zodíaco, a gente trabalhava com as constelações. Né? E aí, pela repetição, pela observação e pela repetição, a gente começa a criar o conhecimento. Né? Então, quando a astrologia ela chega na Grécia, por volta do século V a.C., ela já chega como um corpo de conhecimento bem estruturado. Né? Então, por isso que a gente fala, bom, a astrologia, o que a gente chama de astrologia ocidental, ela surge na Mesopotâmia. Né? Mas essa cara que ela tem até hoje, né, foi a cara que ela foi assumindo, né, nesse processo de inserção na cultura grega. E aí, como que a cultura grega reformulou, né, alguns conceitos, desenvolveu outros, né, ao longo dos séculos também. Então, é mais ou menos por aí. E aí, nessa época, assim, o que exatamente, assim, quais eram as questões com a astrologia, né? Era uma astrologia que tinha um impacto mais na agricultura, nessas questões mais coletivas, ou já se fazia mapa, sei lá, de algum evento? Então, curioso, claro, a astrologia ela sempre teve, né, uma base, né, uma conexão muito forte com o mapear e o entender os ciclos naturais, certo? Então, a gente até pode dizer que o que motivou o desenvolvimento desse conhecimento é a necessidade nossa, né, do ser humano, de se localizar no tempo e no espaço. Né? E aí, se localizando no tempo e no espaço, a gente consegue coordenar as nossas ações, né? Quando que a gente planta, né? Quando que a gente colhe, quando que é melhor sair de um lugar e ir para o outro, né? Quais os sinais, né, no céu de que é o início de uma temporada ou de uma estação, né, do ano.
né? E a partir disso a gente vai orientando a nossa sobrevivência na Terra, né? Então esse é o grande mote, eu diria. Então, desde o início, a astrologia é sempre muito ligada, né, com a vida natural, né? E aí o efeito na agricultura, por exemplo, na previsão do tempo, por exemplo. Né? Mas já na Mesopotâmia, já foi além disso, né? Não é uma coisa tão recente, não. Né? Tem alguns documentos, né, que foram descobertos e que a datação não é uma coisa assim tão precisa, porque a gente está falando de muitos séculos, né, atrás, né, mas por volta do século XIV antes de Cristo, umas tabuinhas de argila, né, que era o texto, né, o texto, a escrita cuneiforme, ela se dava nessas tabuinhas de argila. Com uma série de previsões, e as previsões elas iam além, né, dessa questão do tempo, da agricultura. Né? Então já se falava sobre o desenvolvimento, né, do reino, possíveis invasões. Né? Então uma coisa que a gente acha que está muito mais próximo de nós, na verdade é muito antigo. Né? Muito antigo. E aí, nessa época, quando era nessa época da civilização grega, eles já faziam os mapas das natividades e tal. Tipo, quando você posta aquelas fotos dos médicos, né, que usavam os mapas da pessoa para saber sobre elas, isso era essa época mesmo ou já era mais para frente? Essas imagens específicas, eu sei das que você está falando, né? Que são as imagens bem ligadas à medicina astrológica e geralmente aquela imagem do corpo humano, né? Com os signos do zodíaco associados a ele. Isso já é posterior, mas sim, já na Grécia se tinha a prática de mapa de nascimento individual. Já se tinha. É claro que isso vai ganhando cada vez mais força e vai se disseminando ao longo dos séculos e varia também, né? Claro, num primeiro momento ainda muito ligado às figuras de poder, né? Então, de alguma forma, né, o mapa de nascimento, né, do governante representa a vida do reino, né? Então um pouco a forma como o mapa natal é usado muda um pouco conforme o tempo vai passando, mas é uma prática também já antiga. Né? Alguns até dizem que mesmo antes de chegar à Grécia, né, já tinha prática do mapa de nascimento. Enfim, mas faz tempo. E quando a astrologia chegou na Grécia, isso foi, você usou essa palavra, né? Não sei se ressignificado, eles juntaram com a questão dos mitos. Isso se encontra porque os planetas já chamavam, já tinha Áries, Vênus, já chamava desse jeito, a gente sabe isso, não? Sabe, não, tinham outros nomes, né, nomes que correspondiam ao panteão, né, próprio da Mesopotâmia, e claro, quando chega à Grécia, essa é um dos movimentos de adaptação, né, de ajuste desse conhecimento e da forma como ele vai sendo inserido nessa outra cultura. Então, o nome dos planetas, o nome dos signos, né, é um dos pontos. Né? Mas isso se dá de muitas formas, né? A própria forma como o entendimento astrológico do mundo e dos fenômenos é pensado a partir da cultura grega, a gente também considera como parte desse processo de inserção e de assimilação da astrologia, né? Então, né, a estrutura do cosmos, aí a gente fala um pouco, a gente esbarra, obviamente, né, na filosofia grega do período, né, então o que o Aristóteles propõe como estrutura do cosmos, né, e essa relação e essa divisão entre mundo supralunar e mundo sublunar, né, e o mundo sublunar sendo, de alguma forma, ou respondendo, né, aos movimentos das esferas planetárias, né, então é uma maneira de entender esse cosmos e o funcionamento dele que, como que eu vou dizer, recebe ou serve como uma adaptação
para a astrologia também que está chegando. Não estou dizendo que o Aristóteles teve essa intenção, né? Mas é entender como que a filosofia, né? Como se pensava os fenômenos, o cosmos naquele momento, né? Na Grécia, e de que forma isso permitiu ou não, né? Essa assimilação. E a questão é que permitiu bem. Né? Tanto é que a base, digamos assim, a base conceitual mais predominante da astrologia até o século XVII é essa base aristotélica ou aristotélica ptolomaica, né? Ptolomeu já um astrônomo, astrólogo do século II depois de Cristo, né? Mas comecem ali em Aristóteles. E aí você até comentou no curso, né, que por muito tempo era junto a astrologia da astronomia, né, que tinha aula nas faculdades. Sim, as faculdades, né? Bom, eu acho bem interessante esse momento, né? Que às vezes a gente não tem nem ideia, né? De que a astrologia ela já fez parte do currículo das universidades e já fez, né? O surgimento das universidades na Europa se deu no século XII, né? XII, XIII. E naquele momento, né? Ela estava estruturada da seguinte forma: tinha um currículo básico, né, que era composto pelo trivium e pelo quadrivium, né, e tudo isso dentro de um programa que chamava Sete Artes Liberais. Né. Então, o trivium estava ligado à gramática, à lógica e à retórica, e o quadrivium à aritmética, geometria, música e astronomia e astrologia, porque o termo, né, astronomia, astrologia, às vezes se usava um, às vezes se usava outro, mas era uma coisa só, né? Então essa, digamos assim, essa primeira entrada nos estudos já contava, assim, com um entendimento, né, astrológico do cosmos e do mundo, enfim. Passado esse primeiro momento, né, se a pessoa ainda optasse pela faculdade de medicina, e aí eu volto no tema que você falou antes, né, aí sim se estudava astrologia mais profundamente, porque fazia parte dos conhecimentos necessários, né, para o médico exercer, né, de uma forma competente a medicina, o entendimento astrológico, as técnicas astrológicas, né, a prática astrológica. Né? Então, por exemplo, né, era importante saber a posição da Lua, era fundamental. Né? A Lua era entendida como o astro que ocupava a primeira esfera. Né? Então, tem a Terra é o lugar dos 4 elementos, a primeira esfera planetária é a esfera da Lua. Né? Por conta disso, a Lua ela era entendida como aquela que fazia a grande mediação entre esses dois mundos, digamos assim, o mundo sublunar e o mundo supralunar. Então, a posição da Lua por signo, os aspectos que ela fazia, né, indicavam o que predominava naquele momento. Né? Então, que dias eram mais favoráveis, né, para se realizar certo procedimento, né? Isso pensando em medicamentos ou procedimentos, né? Aplicação de medicamentos, realização de procedimentos. Né? Fora o uso que a astrologia também tinha na realização de diagnóstico, né? Entender aquele estado de doença, como é que eu entendo aquele estado de doença, né? E aí esse uso no diagnóstico ele estava muito baseado, né, na teoria dos humores, né, que são os 4 temperamentos. Qual humor estava em excesso, desequilibrando o organismo, ou em excesso ou em falta, desequilibrando o organismo e causando, né, aquela enfermidade, né, e de que forma que eu equilibro. Né? Então, saber a posição da Lua, né, era também saber, né, qual humor, digamos assim, estava sendo estimulado ou não. E aí, por isso, né, esse uso tanto no diagnóstico, mas também no tratamento. É incrível, né? A gente não tem essa dimensão, né? Quando a gente está hoje, né, do jeito que a gente vive, o que a gente conhece da astrologia. Eu também fiquei admirada quando você contou daquele primeiro imperador romano que tinha o símbolo de Capricórnio na moeda. Como que foi essa história aí? Então, é interessante também, porque foi o Augusto, né, primeiro imperador romano, e esse
eu sei bem dessa história porque fez parte da minha pesquisa de mestrado, né? Eu estudei uma obra astrológica, que é a obra do século I depois de Cristo, chamada Astronômica, do Manilius. Né? Então, é bem um momento em que a astrologia ela estava bastante popularizada, né? E tinha entrado no mundo romano como um conhecimento grego. Né, e todo o status e todo o glamour que isso significava na época. Mas, enfim, nesse período, né, a astrologia estava se disseminando bastante, né, um período marcado, né, que a gente fala do período helenístico, né, marcado por grandes trocas culturais, né, um período bastante sincrético, né? E, obviamente, todo o movimento de expansão do Império Romano ainda acentuou, né, um ambiente de muita troca. E o que aconteceu? Nesse período, tinha um culto, né, que era um culto persa, que tinha sido assimilado, né, pelo Império Romano. E quando a gente fala Império Romano, não é só Roma, é toda a extensão territorial, né, entendida como Império Romano, vários povos envolvidos. E essa religião persa, enfim, o culto persa, era o mitraísmo, que era o culto do sol, o sol invictus. Né? Essa ideia do sol que é invencível. Né? Ele é forte, poderoso o suficiente que ele renasce. Né? Então já era uma ideia bastante difundida e, ao mesmo tempo, a astrologia ela também estava num momento de grande difusão e grande aceitação. Né? Por conta disso, né, como uma estratégia política, o Augusto acabou se apropriando, né, desses símbolos, que eram símbolos bastante disseminados, bastante populares, né, da ideia do Sol Invictus, né, e do Capricórnio, do signo de Capricórnio. Então, o que ele fez? Né, ele mandou cunhar, né, nas moedas, que eram as moedas do Império Romano, a imagem dele, né, o rosto dele, a figura dele de um lado, e do outro lado a imagem de Capricórnio, com o nome dele, né, associando a figura de Capricórnio com o nome dele. Né. E por que né, eu estou trazendo essas duas informações, tanto o mitraísmo, né, com o culto do Sol Invictus, e o Capricórnio, né, o signo de Capricórnio? Porque são duas imagens que estão ligadas ao solstício de inverno no hemisfério norte, né? Então, Capricórnio ele começa aproximadamente, né, no dia 21 de dezembro, que é o dia do solstício, né? Que para nós no hemisfério sul é o solstício de verão, mas no hemisfério norte é o solstício de inverno. E o que acontece a partir desse dia, né? O solstício de inverno é o dia, né, em que o Sol ele fica menos tempo acima do horizonte. Né? É o dia com menos luz solar. Né? Mas a partir desse dia, né, cada dia que passa até chegar no solstício de verão, né, o Sol vai passando cada vez mais tempo acima do horizonte. Então, essa figura de um Sol invencível, e isso associado ao simbolismo de Capricórnio. Né? Capricórnio como o signo que está associado ao solstício de inverno, né? E a partir do solstício de inverno, o Sol começa a renascer, até chegar no solstício de verão, que é o ápice do Sol, né? Um momento de mais potência. Né? Então, ele acabou fazendo um uso dessas imagens e desse simbolismo, né? E isso, de alguma forma, diz para a gente o quão populares, né, eram essas imagens, né? E o quão popular e o quão disseminada a astrologia estava naquele momento, né? E para que, né, ele optasse por associar a figura dele, né, à figura de Capricórnio, que foi isso que ele fez. Então é interessante, porque acaba mostrando para a gente o alcance que a astrologia tinha. E nessa época também, eu sei que até hoje isso acontece, mas eram para fazer o mapa natal mesmo, era uma coisa que só as pessoas muito ricas, né, que podiam fazer isso, e os reis tinham seus astrólogos particulares, né, os imperadores. Isso, E, exato. e aí tinha uma astrologia que era mais acessível, que era a astrologia horária, né? Ou não? A astrologia horária, até onde eu sei, ela fica mais, digamos, popularizada e ela começa a ser mais usada no Ocidente, né,
já no final da Idade Média, depois da tradução das obras do árabe para o latim. Né? A horária ela foi bastante desenvolvida no que a gente chama de mundo árabe, né? E claro, quando a gente fala mundo árabe, a gente não está falando só, né, de pessoas nascidas, né, árabes, mas também é um império. Né? Então, uma série, né, de astrólogos persas ou indianos, né, contribuindo, né, para o desenvolvimento da astrologia nesse período, né, do que a gente chama do mundo árabe. E que contou, sim, né, com as obras gregas e greco-romanas que foram traduzidas para o árabe. Né? Então, ao que parece, né, a obra do Doroteus, né, Doroteus, um astrólogo do século I, se eu não me engano, depois de Cristo, né, ele tem uma passagem que ele menciona, né, essa técnica, né, de gerar um mapa no momento em que uma questão é colocada. Né? E que, né, de posse dessa obra do Doroteus, né, já no mundo árabe, houve um grande desenvolvimento dessa técnica astrológica. E aí, quando as obras né, são traduzidas do árabe para o latim, principalmente no século XII, né, na Idade Média, isso chega ao Ocidente. Então, é uma prática que é muito usada, né, mas principalmente final da Idade Média e Renascimento, começo da Idade Moderna, a horária é usada. Né? Nesse período no Império Romano, eu não acredito que tenha sido tanto, pelo menos a gente não tem tanta informação sobre, né? Mas de repente até foi. Só me ocorreu isso, porque uma vez alguém me contou que que essa astrologia horária é como se o mapa, entre aspas, fosse um tarô, né? Você faz uma pergunta, eu vou conseguir esse emprego, e aí o astrólogo abre o mapa e responde um mapa daquele horário, né? E que então isso seria uma prática mais barata, né? Porque não é o mapa natal, que você estuda tudo e tal, então que era uma coisa mais popular, mas realmente deve ter sido nesse período aí, que teve essa época que os árabes, né? As pessoas que estavam naquela parte trouxeram também alguma contribuição. Eu lembro que você falou, mas agora já não me lembro muito bem o que acontecia nessa hora. É isso aí. Mas é isso aí. Né? Tem uma questão da horária que é muito interessante, né? Porque a astrologia ela depende muito do cálculo do tempo. Né? Isso digamos, fundamentos, né? Ou recursos meio básicos para a prática astrológica. Tanto é que o aperfeiçoamento das efemérides sempre foi uma questão ao longo da história, né, que acompanhou a história da astrologia o tempo inteiro. Né? Quanto mais precisos esses dados são, melhor a gente calcula um mapa ou chega ali num mapa mais fidedigno. Né? E que, por mais que hoje, né, já seja uma coisa disseminada e muito para nós muito simples, né? O horário do nascimento, né? O hospital mesmo, né? Faz parte do documento oficial, tá lá, a gente pega a nossa certidão, olha, o horário de nascimento. Mas nem sempre foi assim, né? Então nem todo mundo sabia o horário de nascimento. Então a horária, ela entrava também para suprir, né, essa falta. Né? Então já que eu não tenho o mapa de nascimento, então eu vou usar o mapa que é o mapa do momento, né? Do momento da consulta. Né, para entender, né, como que aquelas questões que estão sendo trazidas podem ser encaminhadas. Ah, que ótimo. E aí, acho que, né, bem depois disso, né, que a gente está tentando resumir aqui uma história bem comprida, né, teve um momento importante, você me corrija se eu estiver errada, que foi na hora que a ciência começou a crescer por um lado, que foi mais ou menos perto de quando Galileu fez as descobertas dele, ou são dois eventos separados? Não, é dentro desse movimento, desse contexto, né? É um processo, né? A gente tende a achar datas assim muito, né, emblemáticas, mas tudo se dá, né, num processo. Mas sim, né, o desenvolvimento da ciência moderna, principalmente ao longo, né, do 17, mas no final do 17, entrada aí para o século 18, promoveu uma série de mudanças.
né? Então, mudanças num determinado modelo de cientificidade, né? Daquilo que se entende como sendo ciência ou não, né? E dentro desse novo modelo de cientificidade, né, uma ênfase muito grande na capacidade de matematizar os eventos ou os fenômenos, né, e nessa possibilidade de reproduzir um certo experimento, né, controlado, com variáveis controladas. Então, é um outro jeito de produzir conhecimento, né, e um jeito diferente do modo astrológico, ou como era o modo astrológico até então, né? Então, quando a gente fala ciência, normalmente a gente se refere, né, à ciência moderna, né? Mas ciência, né, no sentido mais amplo, né, da palavra, é a produção de conhecimento, né? São saberes, né, sobre a vida, a natureza. E durante muitos séculos, o entendimento de base astrológica do mundo e dos fenômenos era, entre aspas, ciência, né? Entendendo ciência desse jeito mais amplo, né? Mas sim, né, o que aconteceu é com o desenvolvimento da ciência moderna, né, que normalmente a gente atribui ao século XVII, né, e mais para o final do século XVII, a astrologia ela começa a ser bastante questionada. Né, esse modelo, essa estrutura do cosmos, né, como dividido em dois mundos qualitativamente diferentes, né, o mundo supralunar das esferas celestes como um mundo perfeito, né, e que a partir do movimento dos planetas, né, o que acontece na Terra, que é o mundo sublunar, né, vai mudando também, ou seja, o que acontece na Terra responde de alguma maneira, né, esse mundo supralunar. Então, essa diferença qualitativa entre esses dois mundos também começa a cair por terra. Né? Enfim, por uma série de descobertas astronômicas que foram sendo feitas, né? Desde, né, colocar o Sol no centro, né, do sistema, né, até o telescópio, né, você falou Galileu, né, uma das grandes contribuições do Galileu foi o aperfeiçoamento do telescópio, e com isso, né, perceber que os corpos celestes não eram redondos e perfeitos, eram tão imperfeitos quanto a Terra, né, e aí por isso, né, essa imagem do mundo vai caindo por terra, e conforme outro modelo de cientificidade vai se desenvolvendo, né, a astrologia ela não consegue se adequar direito a esse novo modelo, né, e aí tem uma série de eventos que decorrem a partir daí, como, né, o mais emblemático deles é a retirada da astrologia do currículo universitário. Então, a astronomia permanece, mas a astrologia já não. A astrologia já não é ciência. Você acha que isso tem a ver com o fato de que não se podia provar, bom, até hoje, né? Exatamente, né? Os conceitos, a gente consegue ter certeza porque a gente habita o mundo e enxerga, né? Mas não é uma coisa, não é um dado lógico, né? Não sei se eu estou expressando bem. Uma coisa que assim você não consegue provar. Acho que até você deu um exemplo lá, né? Que então eu examinava lá o corpo da pessoa, você não tem como achar lá a lua em touro, o quanto a pessoa é sanguínea ou colérica, né? Sim. Tem uma série de fatores, né? Uma série de fatores, mas o que eu acho que gostaria de levantar aqui normalmente a gente acha que a ciência ela é neutra, né? A gente foi, de alguma forma, ensinaram isso para a gente, né? Ciência é aquilo que é o mais desenvolvido, né? Foi o melhor que a gente chegou, né? Mas os modelos, né, do que é ciência ou do que não é ciência, eles são permeados por valores, por intenções, por prioridades também, né? A gente que cria o que é ciência e o que não é também. Né? Então, é uma discussão longa, né? Não é uma coisa que a gente responde assim tão rápido. Por que a astrologia deixou de ser considerada ciência? Tem uma série de fatores, e tem um debate que aconteceu também em paralelo mesmo, né? Ao longo do período mais difícil para a astrologia, difícil no sentido, né, de uma marginalização, né, da discriminação, né, século XVIII, século XIX, né? Mesmo, né, nesse período, ainda um debate acontecendo em paralelo, né, exatamente sobre isso. Afinal de contas, como é que a gente produz conhecimento?
né? Ou por que que alguns saberes, né, são considerados ciência e outros não, né? Então, mas é uma questão, né? Essa é uma Sim. questão que a gente está às voltas com ela até hoje. E depois daí ficou um período que também tinha perseguição, né, que os astrólogos eram de alguma forma considerados bruxos, né, as questões da astrologia em relação à igreja, né, que acabava tendo um conflito, né, e Fala. até ela voltar de alguma maneira, né, que já faz pouco tempo isso, na verdade, né. Em alguns momentos, né, houve perseguição, teve um momento no início, né, da Idade Média, né, já com o cristianismo bastante solidificado, né, enfim, então século VI, mais ou menos, século VII, né, então teve um período, né, dos concílios, né, da proibição do estudo e da prática astrológica. Depois teve um outro momento bastante delicado, já no século XVI, né, século XV, século XVI, século XVII, que principalmente, né, com esse movimento de contra-reforma religiosa, né, e a acentuação do movimento da Inquisição para ter esse tipo de controle. Então, nesse período, sim, a astrologia entrou mais na mira da Inquisição, né? Então, aquela digamos, separação, né, entre o que é a astrologia natural e a astrologia natural como válida, como aceita, como legalizada, e a astrologia judiciária, né, ou uma astrologia supersticiosa, que é essa astrologia que faz as previsões sobre a vida das pessoas. Então, essa já não era legitimada, né? Então, enfim. Então, em alguns momentos, sim, a gente tem um momento um pouco mais crítico, né, de mais perseguição. E aí, claro, como sempre, né, num ambiente de disputa, né, disputa por espaço, disputa por narrativas, disputa por poder, né, porque, na verdade, o conhecimento ele não está alheio, né, a isso que compõe o tecido social. Sim. Né? Então, quais são os interesses, né? E aí ela veio voltando de que maneira? Tá. Ela nunca sumiu. Isso é uma coisa interessante da astrologia. Ela nunca desapareceu. Ela foi marginalizada, ela sobreviveu, né, nos espaços das sociedades secretas, né, das lojas ocultistas, principalmente aí no 18, 19, mas ela nunca desapareceu. Né? Ela começa a voltar e ainda né, já num formato já mais popularizado no início do século XX. Né? Então, a gente tem o surgimento da coluna do horóscopo de jornal, né, que é bem no comecinho do 20, né, que a gente diz que é meio que o surgimento da astrologia do signo solar. Que, né, hoje em dia a gente ainda lida com isso, né? A gente fala, olha, não, na verdade isso é muito mais do que o seu signo solar, né? Então essa ideia, né, de que a astrologia é basicamente o signo, né, é consequência desse fenômeno, né, que é a inserção de previsões astrológicas, né, nos jornais, nas revistas, e que se deu no começo do século XX, né, e cresceu muito, né? A gente vê que até hoje a gente vê isso. Então, por aí, né, é um dos modos que a astrologia ela volta, mas ainda nesse lugar pejorativo, ainda como uma coisa que está muito próxima de um entretenimento, ou voltado a um público feminino, né, ingênuo, né, então ainda associada aí ao que não seria um conhecimento sério, né. Mas ao longo do século XX também é um século de muita disputa, de muito debate. Então a astrologia ela vai voltando, mesmo nos meios acadêmicos, né? Então como é que a gente volta a estudar a importância da astrologia, né, no processo de desenvolvimento da cultura, do conhecimento e da ciência, né, da cultura ocidental. Então isso se dá ao longo do século XX também.
né, voltar a essas obras, né, reconstituir esse lugar de importância que a astrologia sempre teve. Sim. Né, e que a partir do 18 do 19, né, um espaço que lhe foi negado, né, em função dessa expulsão, digamos assim. E hoje você acha que está melhor? Eu acho que está melhor. Não. Perto dos três últimos séculos, está bem melhor. Sim. E tem muita gente produzindo, né? Acho que as redes sociais, a Titi tem um trabalho sobre isso, né? Acho que ela fez o doutorado ou mestrado, já não lembro mais, que Mestrado, é a história da astrologia nas comunicações, especificamente, né? Isso. É muito legal esse trabalho dela. Eu acho que com as redes sociais as pessoas puderam achar um lugar, né? Porque antes você também dependia de um editor para lançar, né? O seu horóscopo, o jeito que você entendia, fora o pouco acesso aos escritos antigos, né? Os livros não chegam, não que hoje chegam muitos, mas ainda é mais fácil, né, de você encontrar. Eu vejo muitos astrólogos que têm canal no YouTube, até pessoas que transmitem, que trazem a questão das tradições astrológicas mesmo, né? Desses livros bem antigos, de como os astrólogos pensavam lá antes, né? Então parece que agora tem uma série de possibilidades, né? De você estudar, de você saber, de você pensar, né? Exato, né? Acho que esse ponto ele é importante, né? Porque é isso, de alguma forma as redes elas oferecem um lugar muito mais democrático, né? A gente produz conteúdo astrológico do jeito que a gente acha que tem mais qualidade, né? E quem puder acessar e quiser acessar, tá aí, tá disponível, né? Então o crivo é nosso, né? Então nesse sentido, sim, eu acho que tem coisas de muita qualidade circulando. E sim, a gente pode dizer que nesse momento a gente está num movimento muito interessante também de tradução, né? Ao longo da história da astrologia, a astrologia passou por vários movimentos de tradução, né? Seja do grego para o latim, depois do latim para o árabe, depois do árabe para o latim de novo, depois, né? Uma série. E agora a gente está também voltando a essas obras antigas, né? E traduzindo. Né? Ou seja, como é que a gente se reconecta com esse conhecimento, né? Ou acessa isso de novo. Então, é um momento interessante. Interessante. Que bom. E você está aí contribuindo, não só, né, com seus escritos lá na Barca Astrologia, mas com todo esse conhecimento que você traz, assim, que para mim foi muito importante. Que apesar de eu acompanhar a astrologia mais ou menos desde pequena, né, eu tinha tia astróloga, eu tinha umas informações pingadas, assim, que às vezes eu não entendia muito bem como é que de fato as coisas tinham acontecido, né? Então, enfim, queria te agradecer aqui a sua entrevista, isso que você nos ensinou, e Eu que falar para as agradeço. pessoas seguirem a Barca Astrologia. A Angélica coloca um monte de coisa legal lá, várias imagens antigas, o texto dela, fora isso, é uma delícia. E ela é uma ótima astróloga, acho que ela tem um olhar muito curioso sobre o mapa, né? Eu estava pensando, eu já fiz meu mapa com um monte de astrólogo, eu adoro fazer mapa, né? Você me falou. E sempre tem, você vê assim as peculiaridades dos olhares, né? Por isso que eu também acho um estudo interessante. E de você ver quanta maneira diferente de enxergar, né? A mesma coisa, como tudo na vida, mas eu acho que antes de eu entrar mesmo nesse mundo, eu achava que tinha, sabe, as regras, assim, e que, não que elas não existam, né, mas o olhar de quem está enxergando faz toda a diferença, né? E sempre tem alguma coisa ali que a pessoa te acrescenta, né? E, enfim. E, então é isso, gente. Então, Angélica, muito obrigada. Eu que Vamos ficar em agradeço. contato aí, faça mais vezes esse curso, outros cursos Vou aí. fazer. Acho que independente da pessoa ser astrólogo ou não, é um curso que, nossa, vale muito a pena, né? Que acaba, de qualquer forma, passando pelo pensamento, né, do homem esses anos todos. E é isso. Então, muito obrigada. Sigam aí a Barca Astrologia e até mais. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.